Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nós pedimos já de antemão que você possa nos ajudar. Estou com um pouco de tosse, espero que isso não atrapalhe a nossa conversa hoje, não há de atrapalhar não. Mas peço que vocês curtam, compartilhem, enviem nossos vídeos aí aos seus amigos, nesse novo modo de evangelizar, falando então desse tema tão importante a todos nós, né? Um tema presente no cotidiano, na vida, sobretudo, né? Daquelas pessoas que se dispõem a estar na presença de Deus, daquelas pessoas que buscam aquilo que a gente chama da unidade da consciência, aquelas pessoas que têm essa certeza de que Deus está ao nosso lado, mas de que Ele é um Pai amoroso e bondoso, mas que Ele também vê as nossas atitudes. Então a gente quer se perguntar, né? Por que somos tão tentados? Às vezes as pessoas, principalmente as pessoas espirituais, elas reclamam bastante, né? Dizem bastante sobre o quanto elas são tentadas, né? E você vê, pelo menos na própria vida dos santos, vocês vão perceber como isso é extremamente comum, que os santos, né, passaram por grandes tentações. Vide a vida de todos eles, né? Santa Maria Egípcia, por exemplo, né, recebia o demônio, vinha como um homem, né, para poder tentá-la na sexualidade, assim também como São Padre Pio, em que mulheres nuas apareciam para ele, na verdade era o demônio tentando, né, o padre. E aí nós poderíamos, né, contar várias histórias aqui, a famosa história de Santo Antão, que chegava mesmo a apanhar, né, a lutar mesmo contra o demônio. E tantas outras histórias, né, em que o santo, né, sofria, né, essa grande tentação. Os ascetas, né, aqueles que se dispõem a estar na presença do Senhor, certamente serão mais tentados, porque se aqueles que têm a vida toda errada, né, já estão sob o domínio do maligno, né, já estão distantes do Senhor. E o demônio certamente não tem tanta preocupação com essas almas. O demônio sabe que o tempo dele está acabando, né, e quanto mais ele puder retirar almas da presença do Senhor, tanto mais ele vai trabalhar nesse intuito. E ele sabe também que as almas que estão na presença do Senhor, né, quando elas caem, isso é algo bastante triste, bastante negativo. E a queda de uns, muitas vezes, representa a queda de muitos outros. Sem contar que aquilo é, muitas vezes, motivo de escândalo, né, motivo de questionamentos, né, por parte daquela pessoa que muitas vezes era extremamente, como posso dizer, extremamente admirada, né, como uma verdadeira referência de santidade. Mas nós precisamos lembrar de que todos nós, absolutamente todos nós, somos falhos, somos pequenos, somos pecadores e dia após dia dependemos da misericórdia de Deus, dependemos de que Deus sustente a nossa vida. Então a gente vai conversar sobre, né, a tentação. Tem o meu curso sobre demonologia, né, nos vídeos aí no canal, para quem quiser acessar. E a gente fala ali especificamente sobre tentação. Tentação é o principal mecanismo de ação diabólica. Né? O demônio não quer possuir ninguém, o demônio não quer bater em ninguém, o demônio quer que você peque. Por livre e espontânea vontade, você tome a decisão, né? Claro que influenciado por ele, pela sua própria fraqueza, mas o demônio quer que você vá em direção ao pecado, no uso da sua liberdade, porque ele sabe que isso fere o coração de Deus, que quer nos ver santos, que quer nos ver bem, que quer nos ver na presença dele. Então ele vai trabalhar para a nossa perdição. Né? E aí a gente vai trabalhar aquela famosa passagem em Gênesis, no capítulo 3, começando então no versículo 1, né? A minha Bíblia aqui é a Bíblia de Jerusalém. O relato do paraíso. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus tinha feito. Ela disse à mulher, então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse,
dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram o passo de Deus, que passeava no jardim à brisa do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Ele retomou. E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu. A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Deus disse à mulher, que fizeste? E a mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. Esse texto ele representa muito bem, né, de uma maneira totalmente especial, com uma riqueza muito grande, a tentação. Né, esse mecanismo, como eu falei, de ação diabólica. E o texto já, como eu falei, é o mecanismo mais utilizado pelo demônio. Todo mundo, né, que pisou nessa terra, na condição de homem, de mulher, foi ou será tentado. Né? Todos nós, ao longo de nossas vidas, passaremos por situações de tentação, de dificuldade. Né? Até o próprio Jesus foi tentado. Isso, ele foi tentado para nos mostrar que era algo, né, sobre o qual nós precisaríamos de passar. Né? Que gera mal-estar, muitas vezes que gera sofrimento, é verdade, mas que é parte da nossa condição humana. E o texto já traz de uma maneira bastante interessante, né? Já começa a dizer, a serpente era o mais astuto de todos os animais que Javé, Deus, tinha criado. A serpente era o mais esperto. E assim nós precisamos entender o demônio. O demônio é esperto, o demônio é sagaz, o demônio te estuda, o demônio te conhece. Conhece as suas fraquezas, ele é muito mais inteligente, muito mais esperto que você. Ele consegue muitas vezes conjecturar o seu pensamento, ele não sabe o que você pensa, mas ele conjectura o que você está pensando. E esse mecanismo de ação diabólica é justamente isso que acontece aqui. É o demônio sugerindo a você o pecado, sugerindo a você algo que te trará algo maravilhoso, te sugerindo um prazer muito grande, te prometendo então que aquele fruto, aquele pecado vai te dar uma realeza, vai te dar uma graça totalmente particular, que Deus, que é mau, não quer que você aproveite daquilo ali. Deus quer te privar daquele benefício. E aí ele vai te mostrando, né? Outras pessoas têm, você não tem. Outras pessoas podem, você não pode. Né? Por quê? Por quê? Por quê? E essas sugestões o demônio vai fazendo dia após dia, né? Na cabeça da pessoa que está sendo tentada. Ele é esperto, ele é sagaz, ele é extremamente enganador. E ele observa, dia após dia, as nossas atitudes com o intuito de nos fazer perder. Com o intuito de nos fazer perder. E é interessante que Deus aqui avisou então ao homem, avisou então à mulher, não coma desta árvore. Vocês podem comer de todas as desta árvore, não comereis nem tocareis, porque se comer ou se tocar nela, vocês vão morrer. Ele já disse e ele já avisou. E é assim também conosco. Porque o Senhor, através da sua igreja, através da sua palavra, através da sua doutrina, da vida dos santos, através do catecismo, através da nossa consciência, muitas vezes nos mostra, olha, Mariazinha, Joãozinho, isso não é bom, isso não vai te trazer o bem, isso não vai te fazer bem. Nos deu mandamentos, nos mostrou o caminho e nos mostra o caminho diariamente. E é necessário que vivamos, então, esse diálogo com o Senhor através da oração, para vencermos a ação diabólica e também para ouvirmos aquilo que o Senhor quer nos dizer, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, de que o que é bom
e aquilo que é mal. Precisamos desse discernimento que muitas vezes se dá em meio a muitas dificuldades. Às vezes saber o que é de Deus ou o que não é, muitas vezes é difícil. Às vezes é simples, às vezes não. Mas nós precisamos então buscar diariamente, através do poder e da graça da oração, desse discernimento. Pedindo a Jesus, me mostra o caminho, me mostra a direção. E o Senhor fala. O Senhor não nos abandona, o Senhor fala. O Senhor mostra o caminho, o Senhor mostra a direção, o Senhor fala qual é o caminho. Mas nós, muitas vezes, insistimos em não ir pelo caminho do Senhor. Insistimos em tomar as nossas próprias decisões. Insistimos em amar muito mais a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas infantilidades, do que o Senhor. Vivendo uma verdadeira idolatria. Porque quando optamos pelo pecado, estamos idolatrando a nós mesmos. Estamos idolatrando a nossa própria vontade. Estamos idolatrando o nosso desejo. E não estamos verdadeiramente adorando ao Senhor. A tentação, por pior que ela seja, ela é uma das melhores, se não a melhor maneira de dizermos a Jesus que nós o amamos profundamente. Porque nós negamos a nossa própria vontade, os nossos desejos, para fazer então a vontade dele. Desse jeito, muitas vezes, imediatista que nós somos, fracos como nós somos, nós dizemos então sim a Jesus e não ao demônio. Todas as vezes, a cada vez que nós dizemos não à tentação. Mas assim como o Senhor falou com Adão e Eva, o Senhor fala conosco, o Senhor nos mostra a tua vontade. E quando às vezes pode ser que nós não saibamos aquilo que o Senhor quer para nós, fala muitas vezes na nossa consciência. Fala muitas vezes nos mostrando, na nossa consciência, dizendo, olha, isso não é bom. Quando amarga o nosso interior, quando algo se fecha dentro de nós, muitas vezes o Espírito Santo nos mostrando, não, isso não é para você. O Espírito Santo às vezes nos mostrando, não, esse não é o caminho para você, não, isso não traz de nenhum modo a felicidade. E é interessante nós notarmos como o Senhor é bondoso. O demônio prega e mostra um Deus mau, que não quer que Adão e Eva sejam como deuses, que não quer o bem, que não quer dar a eles o discernimento. Coloca ele como mal, mas na verdade ele fez todo um jardim. Ele colocou o homem em um jardim, ele colocou a mulher em um jardim. E é nesse mesmo jardim que ele planta inúmeras árvores. Inúmeras árvores. Mas a uma só árvore, ele prometeu, ele proibiu de comer de apenas um fruto. Quantas vezes o Senhor derrama sobre a nossa vida abundantes graças? Quantas graças você não tem para louvar e agradecer ao Senhor na sua vida? Mas aquela única proibição, muitas vezes, que ele fez, aquele único caminho, aquela coisa, aquele pecado, ele diz, não, o pecado não, ele vai te fazer mal. E é justamente nele que você vai. E é justamente a ele que você se rende, esquecendo toda a bondade, esquecendo todos os frutos, todas as graças que o Senhor derramou na sua vida, todas as bênçãos que ele derramou sobre a sua vida, como aqueles dois irmãos, né? Em que um troca a bênção por um prato de lentilhas. Trocamos muitas vezes aquilo que é mais valioso, que é a presença do nosso Deus, por um prazer momentâneo que não nos leva a nada. O que o demônio faz aqui por meio da tentação é, na verdade, uma grande confusão. Então, se você está sendo tentado, eu quero lhe dizer, não passa de uma confusão. Não renda-se ao demônio. Quando o demônio lhe sugerir tantas e tantas coisas, tantos e tantos pecados, ignore-o. Ignore-o. Reze. Adore ao Senhor. Invoque diariamente o Espírito Santo, a sua bondade, a sua graça, a sua presença, para que você possa então se ver livre dessa tentação. Ainda que lá na frente sejamos tentados novamente, mas se lá na frente formos tentados novamente, nós rezaremos. Invocaremos o Espírito Santo. E precisamos então ser tentados e precisamos passar por essa dificuldade sim, para provar ao Senhor a dependência que nós temos dele, mas também para perceber a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus. Ninguém que está nessa terra pode bater no peito e se dizer melhor do que o outro. Absolutamente ninguém, porque somos todos dependentes de Deus. Seu irmão ou você não pode chegar e se sentir mais santo do que o outro. Você não pode se sentir santo mais do que o outro porque você não é. E se você está em estado de graça hoje, é por pura ação da bondade e da misericórdia de Deus, que te sustenta,
que te deu graça, que te deu uma boa catequese muitas vezes, que te deu, ou que ainda que você não tenha tido uma boa catequese, mas que tocou o seu coração nesse sentido de você ir em direção a Ele. A tentação nos ajuda a compreender o quão nós somos pequenos, o quão nós somos miseráveis, o quão nós somos dependentes de Deus. E isso é maravilhoso para nós. Não é vontade, mas é permissão. O Senhor permite que sejamos tentados, para que dia após dia nós mostremos o nosso amor a Ele, para que dia após dia nós possamos nos exercitar no caminho árduo da humildade. Como diz Santa Teresa de Jesus, a humildade é a verdade. E perceber quão fraco nós somos é justamente aquilo que nos transforma. É justamente aquilo que nos coloca em direção ao Senhor. Porque perceba, quando está tudo bem na sua vida, quando você está se sentindo bem, você tem aquela falsa sensação de que tudo está organizado na sua vida. Alguns tempos da nossa vida nós passamos assim. Quando parece que está tudo bem, está tudo organizado, nós nos lembramos menos de Deus. Ou ainda que a gente ore, a nossa oração muitas vezes é menos fervorosa. Nós somos mais indiferentes a Deus, porque nós temos a falsa sensação de segurança. O que nos coloca muitas vezes em direção ao Senhor é percebermos que se Ele retirar a mão de nós, nós cairemos em tentação. A tentação, na verdade, é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de nós nos santificarmos, de nós sermos cada vez mais espirituais. De nós sermos cada vez mais espirituais. É uma grande oportunidade de crescimento para nós. Mas não se engane com essa confusão, como a palavra diz, né? A árvore era boa ao apetite e formosa à vista. Não se deixe enganar. Por mais bela que seja essa tentação, por mais atraente que possa te ter, por mais que isso pareça te fazer o bem ou te trazer o bem, não te fará, de nenhum modo. Não te fará. Se o Senhor diz que não é o caminho, não é o caminho. Se a palavra diz que não é o caminho, então porque não é o caminho. Se a igreja diz que não é o caminho, então porque não é o caminho. Não queira ter que experimentar o pecado para saber que ele não presta. Porque muitas vezes experimentando você não consegue sair mais dele. A não ser por uma ação profunda da vontade, da misericórdia, se você se dispuser a ir em direção ao Senhor. Não se engane com aquilo que os seus olhos te mostram. Não se engane com aquilo que a serpente, que tem a língua bífia, te mostra. A língua dela é bífia. A língua dela, a língua do demônio, é uma língua dividida. Ele não tem uma palavra só, ele tem várias. Ele não tem uma atração só, ele tem muitas. E todas, invariavelmente, te levam ao caminho de perdição, um caminho de infelicidade. Quantas árvores Deus não colocou no nosso paraíso? Quantas bênçãos o Senhor não colocou no nosso paraíso? E ainda que o homem tenha sido expulso do paraíso, quem vive na presença do Senhor, quem vive em dia com a sua confissão, quem vive em dia com a comunhão, vive um verdadeiro paraíso. Porque o verdadeiro paraíso não é nenhuma árvore, nenhum fruto. O verdadeiro paraíso é aquilo que Adão e Eva tinham. Andavam lado a lado na presença do Senhor. Andavam lado a lado com o próprio Deus. E a presença dele precisa ser o maior e o mais importante para cada um de nós. Tenhamos os nossos olhos fixos no Senhor. Como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele é belo. Se a vida espiritual estiver difícil, apenas pense nele, pense na bondade dele, no amor dele e como ele merece ser honrado. E como ele merece ser, então, amado e amado e amado profundamente por cada um de nós. O nosso Deus, o nosso Jesus, que na cruz morreu por nós, que deu tudo, ninguém te ama como ele. Por isso que não vale a pena você pecar para agradar seu irmão, seu amigo, seu namorado, seu marido, seu filho. Não vale a pena pecar por ninguém, porque só o Senhor é aquele que te ama verdadeiramente, que te ama profundamente, que te ama de verdade. E a tentação também, ela, digamos assim, ela é moeda de troca. Moeda de troca.
no mundo espiritual. Unamos as tentações, os sofrimentos, as dificuldades pelas quais passamos ao sofrimento de nosso Senhor, a tentação que Ele também sofreu, porque isso se tornará graça, isso se tornará redenção, isso vai se tornar bênção sobre a sua vida. Ao invés de se render ao pecado, coloque-se nas mãos do Senhor. A dizer a Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu uno o meu sofrimento, a minha dor, eu uno a minha dificuldade à Tua, Senhor Jesus. Ao Teu sofrimento, à Tua dor e à tentação que o Senhor também provou, viveu aqui nesta terra. E vai se unindo e vai se configurando cada vez mais a este Cristo. E é claro que quanto mais crescendo espiritualmente você vai, tanto mais as tentações vão aumentando sobre a sua vida. O demônio, por já não conseguir de nenhum modo pegar, né, o Padre Pio, chegava ao extremo de bater nele. Chegava ao extremo de aparecer para ele como uma mulher nua, para causar nele todo medo, toda instabilidade, toda tentação. E a partir do momento que a gente se dispõe a ir em direção ao Senhor e que a gente vai crescendo espiritualmente, tanto mais difícil vai ficando para nós. Tanto mais tentados nós seremos. Maiores dificuldades, então, nós passaremos. Se você não está sendo tentado, meu irmão, isso diz não sou eu, mas um santo da Igreja Católica. É porque você está de lado a lado com o demônio. Tem alguma coisa muito errada se você não está sendo perturbado. É porque você anda de braços dados com o maligno, porque ele vai tentar invariavelmente todos aqueles que de bom coração se dispuserem a estar na presença do Senhor. Então louve ao Senhor pela tentação. Louve ao Senhor pela tentação como oportunidade verdadeira de mostrar a Ele o amor que você tem por Ele. E entregue essa tentação. Entregue pelo Papa. Entregue então pela Igreja. Entregue essa tentação pelos seus familiares, pela conversão pelos seus amigos, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você ainda não ama, pelos seus amigos, por aqueles que não te querem o bem. Entregue ao Senhor. E vai entendendo que nenhum prazer neste mundo é maior do que a presença dele. E vai desejando diariamente a presença dele. É necessário que nós busquemos, né, essa unidade de consciência. Quando nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos na sua onisciência, nós sabemos que Deus de tudo sabe. Nós sabemos que por mais que nós façamos um pecado dentro do banheiro sem ninguém ver, dentro do nosso quarto sem ninguém ver, por mais que seja tudo fechado, alguém vê. O Senhor vê o nosso pecado. E saber desta onisciência do Senhor, saber que Ele está vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo, é aquilo que nos dá a unidade da consciência. É aquilo que nos dá, então, a graça de vermos a nossa vida como um todo. E de que tudo aquilo que fazemos, aqui e agora, ficará para sempre no âmbito da eternidade. Uma folha que cai de uma árvore não deixa de cair, não retorna mais. Aquilo que aconteceu não desacontece de nenhum modo. Isso é uma regra que o Senhor fez para este universo. O pecado que você fez estará para sempre registrado no âmbito da eternidade. Essa ofensa ao Senhor estará, então, registrada. Contemplamos a graça de ter um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia. Mas de nenhum modo nós devemos abusar deste amor ou dessa misericórdia. Mas temos responsabilidade sobre as nossas atitudes. Agora, não há outra forma, outra maneira de vencermos então o pecado, senão por meio da oração, por meio do jejum, por meio da penitência. A oração que nos coloca nesse íntimo contato com o Senhor, que vai mostrando ali para nós o que Ele quer de nós, que vai trabalhando a nossa consciência, mostrando-nos o que é certo e o que é errado. Peça sempre em oração, meu irmão, o discernimento de Jesus. Que Ele possa te mostrar os pecados, te mostrar o que é certo, te mostrar o errado, neste mundo cada vez mais estranho, cada vez mais complicado, nesse relativismo que muitas vezes toma conta de nós, sem nós mesmos nos darmos conta. Mas peçamos a Jesus o discernimento através da oração. E utilizemos, principalmente nesse tempo de quaresma, o jejum, mas sempre na nossa vida, né? Nossa Senhora, em uma de suas aparições, pede o jejum, ao menos um jejum semanal. Então são tantas coisas que nós podemos fazer para agradar o nosso Deus. Coisas simples, né? Coisas tão simples, exemplos tão simples. Uma vez fizeram uma sugestão, achei tão interessante,
de ficar o dia inteiro sem cruzar as pernas, por exemplo. Para quem faz isso, como é difícil, como é incômodo. É algo tão simples que ninguém vai saber, mas que você pode fazer. Ou o dia inteiro sem usar redes sociais. Ou tantas outras coisas que nós podemos fazer, coisas que educam a nossa vontade, que nos contraria, digamos assim, que faz com que nós nos rendamos aos nossos desejos e dessa maneira vai nos fortalecendo espiritualmente, nos fortalecendo, nos dando a graça de vencermos, então, o pecado. E aí, no mecanismo de tentação, o demônio vai nos sugerindo tanta coisa, né? É muito por meio da imaginação que o demônio age, né? Nós temos as nossas faculdades da alma, como eu sempre costumo lembrar, né? As nossas potências, a imaginação, a memória, a vontade, o intelecto. O demônio pode nos tentar em todas elas. Na imaginação, quando muitas vezes nós, sem perceber, pensamos pecado, pensamos coisa ruim, imaginamos fazer coisas ruins. Muitas vezes essa imaginação é nada além do que o demônio nos sugerindo o mal. Ou essa imaginação ruim, esse pensamento ruim, essa imaginação ruim advém da nossa ruindade, da nossa maldade. Nós que temos uma natureza visitada pelo pecado original por causa mesmo dessa passagem, por causa mesmo de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais. Ou isso vem da própria tentação do demônio. Como fazer meio a isso? Olha, não dá para controlar a imaginação. Ela é louca, como diz Santa Teresa. Né? Quem fala que controla o pensamento é um mentiroso. É um mentiroso. Mas o que nós faremos então? Ignoremos, oremos, oremos, oremos. Passamos muitas vezes por tentações durante um dia todo. Entramos muitas vezes nos automatismos de pensamentos. E aqueles pensamentos ruins que nós muitas vezes não queremos, que nós muitas vezes rechaçamos. São mesmo esses pensamentos que ficam povoando a nossa cabeça. Não adianta se revoltar contra isso. Existe um estudo que saiu muito interessante mostrando que todas as vezes que nós repreendemos pensamentos, esses pensamentos voltam mais fortes. E às vezes a pessoa começa a criar até mesmo uma obsessão em relação àquilo. Né? A pessoa está sendo tentada pelo demônio, e esse ponto que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso é muito valioso. Às vezes você está sendo tentado em alguma coisa e você não quer de nenhum modo ser tentado. A tentação ela é um incômodo. É um incômodo, é o espinho na carne, como diz o apóstolo Paulo. E você não quer de nenhum modo pensar naquilo. Mas você precisa também entender que o Senhor foi tentado. Você precisa também entender que você será tentado. E que quanto mais você crescer espiritualmente, tanto mais tentado você será. Não adianta repreender, brigar, se irritar com esses pensamentos ruins. É necessário muita paciência. E é necessária a oração. A oração. A oração. Entender que, como diz São João da Cruz, né? São João da Cruz fala algo muito interessante. Ele, em um de seus livros, ele chama atenção para quando ele fala que algumas pessoas procuravam ele, né? Explicando sobre essas questões, né? E ele dizia que algumas pessoas vinham, não necessariamente vinham, mas que algumas pessoas se escandalizavam muito quando elas estavam, por exemplo, conversando com outras pessoas. E aí, naquele momento ali que elas estavam conversando com outras pessoas, elas eram tentadas na sexualidade. Ele diz, olha, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Porque a não ser que você consinta com aquele pensamento, a não ser que você ali se renda àquele pensamento, a não ser que você cultive, então, aquele pensamento no seu coração, imaginando aquela outra pessoa e você fazendo alguma coisa, vivendo alguma coisa sexual, por exemplo. Mas não se preocupe com isso, é o que diz São João da Cruz. Porque se você resistir àquela tentação, se você não se entregar àquela tentação, se você não consentir com aquela tentação, você sai mais puro ainda daquela conversa. Você sai mais puro ainda daquele momento. Então, não adianta extremos aqui. Não adianta o cultivar esses pensamentos, se entregar ou se render, não é o caminho. Assim como a repreensão certamente vai causar fazer com que esses pensamentos venham sobre essa cabeça ainda mais potentes e ainda mais fortes. Por um mecanismo próprio da nossa própria psicologia humana. Mas reza,
Senhor Jesus, eu te entrego. E aquilo ali vai ser para você um motivo de oração, de se tornar mais espiritual. E o demônio vai pensar 2 vezes quando querer te tentar. Porque ele vai perceber que todas as vezes que ele se aproximar de você para te tentar, ele não vai conseguir te causar desespero, porque você confia no seu Senhor. E ele não vai conseguir também te fazer pecar. O demônio vence. Todas as vezes que nós entramos em desespero por causa da tentação que passamos. Todas as vezes que nós nos rendemos também ao pecado. Os extremos aqui não levam ao Senhor. A tentação faz parte e nós humildemente, desculpa a expressão, bovinamente, precisamos entender que nós seremos então tentados. Mas a tentação vai ser o mecanismo, vai ser a lembrança, vai ser o lembrete, o post-it, para nos conduzir ainda mais ao caminho da oração, para conduzir-nos ainda mais a uma vida espiritual. Oremos, 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 oremos. E nos entreguemos em oração, em oração, em oração. E por mais que aquela oração, meus irmãos, aquela tentação dure ali algum tempo, você vai percebendo que passa um pouco, não, às vezes não imediatamente, mas passa um pouco de tempo. E se ao invés de você ficar preocupado com aquela tentação, você se entrega então em oração, em oração, em oração, em oração, você goza de uma paz espiritual profunda. O Senhor acalma o seu coração, o Senhor te dá toda a força, o maná necessário, o pão necessário, o sustento necessário para que você passe por aquela tentação. Outra virá, mas quando a outra tentação virá, você vai rezar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E vai entendendo que o nosso caminho de cristão é esse. E que a tentação nos ajuda a compreender que nós não temos definitivamente um local neste mundo. O povo de Israel briga por terra desde o tempo, desde muito antes de Jesus. É um povo nômade que foi para o Egito, que estava em Canaã, foi para o Egito, voltou para a terra prometida, que viveu o exílio. É um povo que não tem terra. É um povo nômade e nós somos nômades. E a tentação nos ajuda a entender que nós não temos lugar. Você não tem lugar aqui. É idiotice querer organizar e ter a vida toda perfeita e toda maravilhosa aqui nesse lugar. Você não é daqui. Você não pertence a esse lugar. É claro que Deus dá bênção, Deus dá graça, mas nós precisamos ter os nossos pés no chão e a nossa cabeça no céu. E entender que o maior fruto e a maior graça é andar lado a lado com o nosso Senhor. Então, bendito seja Deus por essa tentação que me impulsiona para a oração. Que me impulsiona, então, para a presença dEle. E é assim que eu preciso viver, dependente de Deus. Se Ele tirar a mão de mim, tudo vai cair, tudo vai se desmoronar. Eu preciso dEle, preciso da misericórdia dEle, da palavra dEle, do discernimento, senão o demônio vai me enganar. Não tem jeito, ele vai me enganar. Porque a serpente era o mais astuto, o mais esperto dos animais. E o demônio é mais esperto que eu, Vinícius. Mas com o Senhor, ele nada pode contra mim. Através da oração, através do jejum, através dos sacramentos, ele nada pode contra mim. E a única coisa que o demônio faz é pôr fermento na massa do Senhor. Porque toda vez que ele se aproxima de uma alma que está na presença do Senhor, ele que sai quebrado e ele que sai confundido. Ele que sai maltratado, ele que sai prejudicado. Porque a tentação, ela vira oração. A tentação não vira desespero. Não se desespere com a tentação. Às vezes algumas pessoas mais espirituais ficam desesperadas porque estão sendo tentadas. Não. Isso vai acabar levando a cada um de nós a mecanismos então psicológicos e outras coisas, e pensamentos automáticos, e a mais tentação ainda. Porque o Senhor quer que nós confiemos nele. Então, ao invés de olhar para as circunstâncias, como fez Pedro, que olhou para a água, quando ele vai tentar caminhar sobre as águas, que o Cristo manda que ele venha, ele olhou para o frio, ele olhou para a escuridão, ele não sabia se era o Cristo, ao invés de olhar fixamente para o Cristo e ir em direção a ele. Então este é o nosso caminho, é isso que o Senhor tem, é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Que nós olhemos fixamente, atentamente para Ele, e só para Ele. Como diz aquela linda oração da Santa Elizabeth da Trindade, quero ter sempre os olhos fixos em vós e ficar sob vossa grande luz. Olhemos para a beleza de Jesus. Olhemos para a bondade insuportável, como eu costumo dizer. Jesus é insuportavelmente bom.
Olhemos como ele é maravilhoso e que no fim das contas a gente só precisa dele. E que como é maravilhoso, ele é o paraíso, ele é a Jerusalém celeste. E vale a pena nós sermos tentados, sofremos as tentações como ele também sofreu por amor a nós, para um dia estarmos definitivamente com ele. Ele é tão bom que ele aceitou, ele passou até mesmo pela tentação. Passou pela tentação, para que nós seguíssemos então o seu exemplo e não nos desesperássemos com ela. E entendêssemos que faz parte do processo. Faz parte do processo. Aceitemos então que ela existe. Que a gente vai ser perturbado. Os mais espirituais serão mais tentados ainda. Mas usemos dessa como oportunidade de crescermos mais e mais a cada dia na presença do Senhor. Sabendo que todas as vezes que Ele se aproximar de nós, se nós precisarmos, nos permanecermos na presença do Senhor, Ele mesmo sairá confundido, Ele mesmo sairá enganado. Uma palavra de Zacarias no capítulo 3, que o Senhor te confunda, Satanás. Que o Senhor te confunda, pois Ele escolheu Jerusalém. Então, meu irmão, minha irmã, eu peço a Deus, peçamos a Deus, neste momento, que você me assiste, que você assiste esse vídeo. Peçamos a Deus que o demônio saia confundido todas as vezes que ele te tentar. Que isso vire graça, que isso vire redenção. Que todas as vezes que ele te tentar, você cresça ainda mais e mais espiritualmente. Que você entregue pela conversão das pessoas que você ama, da sua família, dos seus amigos, e que você veja e tenha a graça de ver essas pessoas convertidas, porque Deus utilizou da sacanagem do demônio para fazer o bem. Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso, porque foi isso que ele fez aqui. A palavra diz, né, que o demônio disse, né, que se Adão e Eva comessem do fruto, eles seriam como deuses. E hoje nós, se nos santificarmos, podemos ser como deuses. Como diz São João da Cruz, não Deus por essência, mas deuses por participação. E é isso que um santo é. Eu já não vivo mais. Cristo que vive em mim. Ele é um novo Cristo. Ele participa de Deus. Não por essência, mas ele participa, sim, no grande lençol, no grande mar do nosso Deus. Olha a ironia, né? Deus é muito irônico, né? Deus é muito irônico de utilizar, então, como nós sabemos aqui, se nós tivemos, então, uma mulher e o pecado entrou no mundo através dessa mulher, o pecado sai do mundo, deixa o mundo através também de uma mulher. Se ele entrou no mundo por meio de Eva, ele sai do mundo. Nós podemos vencer o pecado por meio de Maria, que nos deu o seu filho. Ela nos deu o filho. Ela permitiu, ela disse, quando Eva disse não a Deus, Nossa Senhora, então mais à frente, disse sim ao Senhor. E assim como a perdição entrou no mundo por Eva, a salvação entra no mundo através de Nossa Senhora, porque Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que vai nos salvar. Louvemos ao Senhor, ainda que sejamos tentados, ainda que estejamos sofrendo o desconforto da tentação. E confiemos ao Senhor. Se estamos sendo tentados, é porque estamos no caminho certo. E o Senhor há de confundir todas as obras de Satanás. Reza aí na sua casa e no seu coração, todas as vezes que você estiver sendo tentado. Com a palavra em Zacarias, no capítulo 3, o Senhor te confunda. O Senhor te confunda, Satanás, porque ele escolheu Jerusalém. O Senhor te confunda porque ele me escolheu. E que toda a tentação diabólica na sua vida, toda a tentação, seja substrato para a ação do Senhor. Que toda a tentação que você sofrer na sua vida se transforme em graça. E que o demônio seja confundido pela sua resistência no caminho do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.